Oi, 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 gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Minha mãe, meu irmão. Boa noite, amo vocês. Paulinha, Ana Paula, lá do sul, gente. Essa pessoa é demais. Pera aí que eu tô tentando fixar. Oi, 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 boa noite. João Santana, Solange de Fátima, Ana Paula Gatelli, gatíssima. Boa noite a todos vocês. Hoje a gente vai fazer uma live super legal. Gente, tô muito empolgada porque mais cedo eu conversei com a Dani. E, gente, que tema maravilhoso esse que a gente vai falar hoje, viu? Que tema maravilhoso. Energias, vibrações, tudo para nos ajudar no dia a dia desse momento de pandemia. Vamos dar uns minutinhos para a Dani entrar. E eu queria primeiro agradecer vocês. Para quem não me conhece, se tem alguém aqui que não me conhece, que ainda não faz parte do movimento Sorte ao Caralho, eu sou Giane Rezende, idealizadora do movimento Sorte ao Caralho. Tá dando para ver na blusa? Está dando para ver na blusa. Onde a gente tem por objetivo desmistificar a sorte, porque a gente não acredita nela, e provar que caralho não é palavrão. Gente, e caralho não é palavrão, né? Caralho é uma palavra de origem portuguesa, e para você que ainda não conhece, é só ir lá nos meus vídeos e ver. E o nosso propósito é fazer você conectar com a sua verdade, descobrindo o trevo raro que há dentro de você, que é um propósito de vida maravilhoso. A Dani nos chamou aqui, deixa eu confirmar. E a Dani hoje, que fala de quântica, de prosperidade quântica, de vibrações, de energias, vai fazer essa conexão. Oi, Dani! Olá! Boa Tudo noite! bem? Tudo bem, boa noite. Tudo ótimo. Muito obrigada por estar aqui. Mais cedo eu assisti um pouquinho da sua live de meditação para ficar mais calma, mais tranquila. Muito bom, né? Meditação é tudo de bom. Nossa, eu sou apaixonada por essa ferramenta, sabe? Eu acho que é uma ferramenta, assim, que... Acho que é a base de tudo. Todos os meus treinamentos, pra você ter ideia, tem meditação. Tudo meu tem meditação, porque, como disse Buda, né? Não sou nem eu que estou dizendo. Buda disse, meditar é o caminho. Ele não falou que era um dos caminhos, ele falou que era o caminho, né? Isso Então, aí. se Buda disse, né? Acho que a gente tem que prestar atenção. Quem somos nós para duvidar disso, né? Verdade, verdade. Dani, mas se apresente para o pessoal que está nos assistindo, por favor. Bom, primeiro, gratidão infinita pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Gratidão pela presença de todos. Bom, eu trabalho com desenvolvimento já tem alguns anos, quase 10 anos que eu estou nessa jornada de trabalhando com desenvolvimento de forma profissional, porque o desenvolvimento humano, o autoconhecimento entrou na minha vida assim quando eu ainda era adolescente, por influência dos meus pais, né? Eu participei do movimento gnóstico aqui de Brasília. Não sei se você conheceu, Jane. Não Quando eu tinha conheci. 17 anos. Nossa, tem tempo, viu? Aí meus pais me levaram, aí tinha lá as meditações, tinha as palestras, né? E a gente aprendia algumas técnicas de autoobservação, era bem interessante. Mas naquela época, com 17 anos, eu ainda não tinha muita noção, né, dessas coisas. Então eu fiquei assim, ao longo da vida, sempre investindo no meu autoconhecimento, mas realmente de uns 10 anos para cá que eu comecei mesmo a mergulhar mais fundo, né, nisso tudo, e resolvi fazer uma transição de carreira. E eu era empreendedora, quer dizer, né? Todos nós somos empreendedores de nós mesmos, né? E aí eu resolvi realmente trabalhar com atendimentos. Comecei com atendimentos individuais, depois, hoje em dia, a gente faz treinamentos, né? Trabalhamos com treinamentos presenciais, online, para empresas e para grupos abertos. Temos alguns treinamentos aí que a gente trabalha. Trabalhamos sempre nessa linha, né? Da física quântica, né? Física quântica é a base também dos meus treinamentos. Então, é isso. A gente está aí para ajudar, né? A gente está aqui realmente a poder apoiar o máximo de pessoas possível, porque eu vejo que, principalmente nesse momento, o mundo está precisando demais, né? Quando a gente vê que ano passado o Brasil ficou em primeiro lugar no nível, né, de pessoas ansiosas. Nós somos Depressivas, né? Depressivos eu não sei, mas de ansiedade nós somos o número 1. Então, assim, depressivo é um pouco diferente da ansiedade, né? Ansiedade que é quando você está ansioso, você está com foco no futuro, né? Você está ansioso,
você tá, né, você tá preocupado, o que vai acontecer e tal. E o depressivo, ele é mais o foco no passado, né? Ele fica mais na Ó, culpa, bom, né? hein? Aprendi mais uma hoje. O depressivo, ele tá mais na culpa, ele tá mais no passado e o ansioso, ele tá mais no futuro, né? Então, ano passado, a gente foi classificado como o país mais ansioso do mundo. A gente estava, antes do ano passado, a última vez que eu tinha visto, a gente estava em quinto lugar, já estava assim, né, bem avançado, né? Quinto lugar né, do planeta todo já é, né, bem avançado, né? E, infelizmente, ano passado, primeiro lugar. Então, realmente, a gente está no momento em que a gente precisa se unir, né, dar as mãos e realmente promover uma ação conjunta, né? Por isso que eu criei o projeto do Meditamundo, que você foi hoje. Então, assim, é um projeto que é aberto para todas as pessoas poderem meditar, terem acesso às práticas meditativas, né? Porque hoje você vê que tem vários cursos de meditação e muitas pessoas não estão tendo condições de pagar, ainda mais nesse momento, né, que a gente está passando por essa situação, muitas pessoas desempregadas, né, muitas pessoas que tiveram uma queda no seu faturamento. Eu sou um exemplo dessas pessoas, né? Eu tive vários treinamentos adiados, pois é. Tamo junto, amiga. Eu tive vários treinamentos que eu não falo que foram cancelados, eu falo que foram adiados, né, por conta da pandemia e tudo mais. Então, tudo isso, né, vai mexendo com a vibração geral do planeta e vai fazendo com que essa vibração abaixe, né? E quando eu estou falando de vibração, eu estou falando dessa energia mesmo que a gente emana, né? Que ela pode, inclusive, ser medida, né? Existe uma tabela de Hawkins, em que ele fez uma pesquisa e ele mediu em hertz todas as frequências vibracionais, desde a vergonha, apatia, culpa, medo, essas vibrações mais baixas, até as vibrações mais altas, que são alegria, amor, paz, né? Gratidão. Todas essas vibrações são vibrações de alta frequência. Então, o que acontece quando a gente passa por um momento como esse, global, né? Em que está todo mundo inseguro, está todo mundo, né, sem saber o que vai acontecer, como é que vai ficar, muito desemprego, né? O que vai ser, né, do futuro? As pessoas ficam inseguras. Então, isso faz com que a vibração diminua, né? Então, a gente precisa fazer uma força-tarefa aí para a gente poder recuperar essa vibração que caiu, né? Aumentar a frequência geral, né, do planeta, para que a gente volte, né? Volte no movimento de expansão, no movimento em que a gente possa cada vez mais alcançar essas frequências altas aí. Bom, comecei me apresentando e já estou falando, já estou entrando em assuntos. Fica à vontade, é isso aí, porque aí a gente vai te conhecendo, vai se soltando e as coisas vão acontecendo. É verdade, mas foi aquilo que eu te falei, eu falei assim, me interrompe, né? Na hora que você quiser, me interrompe, porque eu engato a primeira, já vai direto para a segunda, terceira, quarta, quinta, quando eu vejo, já estou há um tempão falando. Mas então, meu amor, meus amores, né? Todos nós que estamos aqui hoje. A Jane fez essa proposta, né, para a gente vir aqui falar sobre cura, né? Cura. E então, assim, a cura é a base de tudo. Para mim, a cura é a base de tudo. Eu falo falo muito da jornada do auto-amor, que é uma jornada de cura, né? E quando a gente pensa em empreendedores, né, que é o teu público, né? E é um pouco do meu também. Quando a gente pensa em pessoas que estão empreendendo, pessoas que estão gerando emprego, pessoas que estão contribuindo para a economia de um país, pessoas que estão realmente engajadas, né, que querem fazer a diferença, a gente precisa pensar também em empoderamento, né? E eu acredito que isso é uma palavra que você usa muito, né, Jane? Que você deve usar muito, né, nas suas palestras, enfim, nos seus produtos, nos seus treinamentos, porque você apoia essas pessoas, né? Esses empreendedores, esses pequenos empreendedores a chegarem, né? Chegarem lá nos seus objetivos, a trilharem um caminho de sucesso. Só que empoderamento, a gente não consegue ter esse empoderamento se a gente não tiver realmente essa cura, né? Que é esse tema de hoje que a gente veio abordar. E aí, quando a gente fala em cura, a gente precisa falar em auto-amor, né? Que a gente conversou hoje, inclusive. A gente precisa falar Super legal o tema. Pois é, a gente precisa falar em autocuidado, né? Olhar para si, autopercepção, né? Então, assim, tudo isso... Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade também, né? Super importante você entender. Aí, quando você fala de autorresponsabilidade, não tem como a gente não entrar na física quântica, né? Porque autorresponsabilidade é pura física quântica.
Quando você entende, pelo menos assim, alguns fundamentos da física quântica, você realmente se convence de que, caramba, tá tudo em mim. É tudo eu. Tudo eu. Não tem nada lá fora. Não tem nada. Porque a nossa tendência, como a gente foi conduzido dentro de um paradigma materialista, né? Que é tudo que a gente estudou de física na escola, né? A física newtoniana. Lembra que a gente estudou lá a partículazinha que ia lá, tinha uma velocidade, uma massa? Lembra? Tudo isso que a gente estudou? Tudo isso diz respeito a essa física newtoniana, que dizia o seguinte: essa física afirmava que tudo era matéria. Tudo é matéria e o mundo não passa de um espaço em que tudo é mecânico, tudo pode ser previsto, determinado pelas interações materiais. Ponto. Né? O mundo é isso. Só que aí, em 1900, um físico chamado Max Planck, ele foi analisar o átomo. O que é o átomo? Tudo é feito de átomo, certo? Átomo é o menor tijolinho que existe no universo, certo? É aquele pedacinho micro, né, que a gente tem que precisar até do microscópio para enxergar. É o menor pedacinho que existe na matéria, certo? Então, esse átomo, tudo no universo é composto de átomo. Tudo, absolutamente tudo. E esse átomo, como sendo a menor parte da matéria, ele é também matéria, certo? E Max Planck, lá em 1900, ele falou assim, cara, deixa eu dar uma olhada nesse átomo aqui, deixa eu dar uma estudada nesse átomo aqui. Ele começou a fazer alguns experimentos. E aí que foi justamente, e Max Planck é considerado o pai da física quântica, porque foi ele que descobriu que lá no átomo existia 9,9999913 energia e 0,00001 matéria. Nossa. Aí foi um choque, né? Porque eu falei assim, como assim? De repente... Esse Max era um trevo raro, hein? Esse cara é do caralho. Esse é do caralho, literalmente. Gente, quando ele fez essa descoberta, a sociedade científica, né, da época pirou, porque, quebrou as pernas, né, dos físicos materialistas. Porque até então era tudo matéria. E aí, como é que fica agora? E aí, quando eu falei aqueles números, né, 9,9999913 vocês percebem a proporção de energia para matéria. É muito mais energia que matéria. Ou seja, através dessa descoberta, foi comprovado que nós somos pura energia. Nós somos pura consciência, nós somos pura energia. Uhum. E aí, como é que fica? E aí, quando foi depois dessa descoberta, vários outros experimentos foram sendo feitos. Eu não vou citar todos aqui, tem vários, mas eu vou falar de um muito importante, que existem vários vídeos no YouTube. Se vocês quiserem, vocês botam lá no YouTube, tem vários vídeos de várias pessoas falando do experimento da dupla fenda. Eu não vou entrar no experimento da dupla fenda, mas o que eu quero falar desse experimento, uma parte desse experimento, que comprovou-se o seguinte: o átomo ele se comporta como partícula e como onda. Partícula significa matéria e onda é energia. Então ele tem essas duas características ao mesmo tempo. Ele tem ele se comporta dessas duas formas ao mesmo tempo. E aí nesse experimento, numa parte desse experimento da dupla fenda, quando o elétron passou, no caso o átomo, né, passou pela dupla fenda, que são dois buracos, né, que tinham lá na parede, e que esperava-se que tivesse dois filamentos lá na frente, e ele passou como onda, e não ficaram dois filamentos, ficaram vários, né, vários risquinhos lá no anteparo, e aí eles não entenderam por que isso tinha acontecido, porque era até então, né, eles estavam pensando no átomo como partícula. E aí, quando ficaram aqueles filamentos todos lá na parede, eles falaram assim, cara, mas como é que pode, né? Vamos filmar, então, para ver o que acontece. Se essas partículas, se elas vão se espalhando, como é que acontece? Só que o que aconteceu? Quando eles colocaram lá o equipamento para filmar, mudou o comportamento. E ele se comportou como matéria. E apareceu só dois risquinhos ali.
É porque esse experimento, ele tem vários... Foi feito com a luz, foi feito com a água, foi feito com moléculas. Enfim, o importante desse experimento é entender que quando existe um observador, um observador no caso, né? O equipamento que estava ligado, quando existe o equipamento ligado, esses átomos eles vão se comportar como o esperado, que são duas faixinhas lá. Eles passam pelos buraquinhos e vão se comportar com as duas faixinhas lá. Quando não tem ninguém olhando, ou seja, não tem um observador, e aí o que eu vou entrar é justamente nessa questão do observador, que é a posição de poder, a nossa posição de poder. Eu sempre falo muito isso na meditação, porque quando a gente está meditando, a gente precisa focar a atenção em algo. Seja a respiração, seja um mantra, seja uma pergunta, seja o que, né? Ou é uma meditação guiada, né? Que você vai estar focando naquela história. Então, você tem sempre que ter um foco e você mantém aquele foco ali o tempo todo. Então, você se torna o quê? O observador. Você está observando o que está acontecendo ali durante a meditação, independente do seu foco, certo? E eu sempre falo, justamente por conta desse experimento da dupla fenda, que a posição do observador é a nossa posição de poder. Por que a posição do observador é a posição de poder? Porque quando você está observando, quando você sai do programa, porque o que acontece? A nossa mente ela é cheia de programas. A gente tem um programa para escovar o dente, a gente tem um programa para dirigir o carro, a gente tem vários programas e vários desses programas, né, todos eles funcionam de forma automática. Você não pensa para fazer o que está fazendo, né? É o seu inconsciente agindo e você vai lá e faz. Quando você tem vezes até que você faz que você fala, gente, será que eu fiz? Será que eu escovei o dente? Deixa eu lembrar. Não tem. É tão automático, né? É tão automático, né, que você não se lembra. Então, quando você sai do programa, né? E aí que é a importância do observador, quando você sai do programa e você se coloca nessa metaposição, nessa segunda posição, essa é a posição de poder, porque é essa posição que vai poder fazer a escolha, que aí justamente é o que eu vou voltar agora para o experimento. O que acontece? Quando o equipamento está ligado, os átomos se comportam como esperado, dois risquinhos. Quando não tem ninguém olhando, são vários risquinhos lá no anteparo. Por quê? Porque são infinitas possibilidades, né? Enquanto não tem ninguém observando, nada se manifestou, nada colapsou, porque não tem um observador. Então, esse experimento da dupla fenda, ele comprova que se o átomo se comporta dessa forma, né? E ele tem o poder de escolha, existe o poder de escolha, quando tem o observador, significa que se nós somos feitos de átomo, todos nós somos feitos de átomo, todos nós somos pura energia, vibração, consciência, então isso significa também que nós temos o nosso poder de escolha. Ou seja, quando Max Planck descobriu que o átomo era, na sua maior parte, energia e uma mínima parte matéria, ele quebrou as pernas, né, dos físicos materialistas com aquela concepção, né, aquele paradigma de que tudo está determinado e que tudo pode ser calculado pelas interações materiais e que está tudo, né, tudo mecânico, tudo calculado. Não, não é. Nós somos, e aí vem também essa questão da criatividade. Então, nós somos seres criativos, nós temos poder de escolha, né? E a partir do momento que eu não estou tragado, que eu não sou tragado pelos os meus programas que estão instalados na minha mente, né? E muitos programas destrutivos, né? Negativos, muitas vezes. Se eu não estou dentro do programa e eu saio desse programa e eu entro na posição de observador, eu tenho poder de escolha. Então, entendeu? Assim, às vezes, para quem está vendo pela primeira vez, é um pouco mais difícil de entender. Mas o que eu quero que vocês entendam, o mais importante é que nós temos escolhas, né? Nós somos seres que temos esse poder de escolha, tá? Então, eu ouvia, quando eu era criança, da minha mãe falava isso para mim, minha filha, já está tudo determinado. Porque ela ouviu isso também. Tá tudo determinado. Se tiver que ser, vai ser. Se não tiver que ser, não vai ser. Sabe aquele negócio assim, tipo, não, se Deus quiser, tudo bem. Se Deus não quiser, tudo bem também, tá. Sabe? Esse paradigma que a gente tem, né, de
justamente delegar a nossa responsabilidade, né, para fora, né, para as pessoas, para Deus, para não sei o quê. Não, tá tudo dentro da gente, e a gente que determina, a gente que Se deu escolhe. errado é porque o mundo quis assim, né? É, E se deu certo, vão dizer que você teve sorte. exatamente, exatamente. Então, ter essa consciência, adquirir essa consciência de que você é justamente você pode ser o observador da sua própria realidade, da sua própria vida. E a partir do momento em que você se posiciona neste lugar de poder, que é o observador, você pode sim mudar. Só que veja bem, olha que interessante, você precisa estar nessa posição de observador para você poder promover uma mudança. Porque enquanto você está mergulhado nos programas, tragado pelos programas, é tão automático que você nem vê a coisa acontecendo. Quando você vê, já aconteceu e aí você vai indo, né? Porque já está acostumado, já está num ciclo, já está nesse ciclo já, né? Há um tempo e funciona dessa forma. Muitas coisas não dão certo, mas tem esse paradigma, né? Tá tudo determinado, Deus é que sabe, eu não sei, né? É o destino, né? É sorte, é não sei o quê. Então, assim, enquanto a gente estiver dentro desses programas, a gente não consegue realmente tomar as rédeas da própria vida e assumir esse controle da nossa realidade, da manifestação, né, de tudo que existe na nossa vida, na nossa realidade. Então, muito importante é essa consciência, né? Então, assim, só para dar essa pequena introdução da física quântica, para fazer esse paralelo com o empoderamento, né? Que eu acho muito importante a gente ter essa consciência de que nós temos escolhas. E aí, o que acontece quando você tá preso no programa? Que às vezes a gente fica literalmente preso no programa, né? A gente só consegue ver aquele problema. A gente não consegue expandir e acessar esse campo de infinitas possibilidades, né? Então, muito importante a gente ter esse conhecimento, saber, né? Então, o saber é o primeiro passo. Você ter o conhecimento, o acesso ao conhecimento. Caramba, então não é assim. Já foi um dia, né? Lembra que teve aquele cientista que falava, que acho que era Copérnico, gente, eu não lembro, que falava que a Terra era plana? Teve um cientista há muitos anos, né? Muitos anos atrás, muitos séculos atrás. Que E aí alguém teve que provar que não era, né? Sim, aí depois alguém provou, não, a Terra é redonda. E ela gira em torno dela mesma, e ela gira em torno do Sol, e olha que loucura, tipo, como assim? E aí, né, muda tudo. De repente muda todo o paradigma. Então, o que aconteceu lá em 1900, quando Max Planck descobriu isso? Foi um choque, né? E muitos físicos, cientistas materialistas até hoje não aceitam. Então, muita gente agora pode estar se perguntando assim, caramba, mas isso tudo aconteceu, esse cara fez essa descoberta reveladora, poderosa, né? Que a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, isso muda toda a estrutura da minha vida, né? Da minha forma, o meu paradigma. E por que isso não é divulgado? Por que será que isso não é divulgado, né? Como tantas outras coisas que a gente vê por aí, que são boas, benéficas para a sociedade e não são divulgadas. Justamente por isso, né? Para que as pessoas possam seguir massificadas, manipuladas, né? E não tenham acesso a um conhecimento em que realmente elas se sintam empoderadas, né? Dani, você falando isso, só para fazer uma analogia, você falando isso tudo, gente, como tem a ver com o nosso movimento? Eu estou pensando assim, gente, isso que a Dani está falando, que o pessoal não sai, né, desse pensamento de que tudo tá já, o seu futuro tá definido, tudo é como Deus quer e tudo. A gente prega muito no nosso movimento que as pessoas precisam pensar fora da caixinha, que as pessoas precisam sair da zona de conforto, descobrir o trevo raro, sabe? Por expansão de crescimento. Mas, infelizmente, e até entrando por um lado da política, da cultura, as pessoas não querem isso, porque quanto mais a gente souber dessas coisas, mais a gente vai influenciar outros patamares que as pessoas não queiram que a gente esteja neles, né? Quem tem o poder nas mãos. É muita conexão que você está falando com o movimento que a gente tem. Muita. É surpreendente como conecta. Que legal! Tá vendo? Não é por acaso que a gente
que a gente conectou também, né? Vibrações, né? As vibrações, exatamente, com certeza. Mas que bom saber, né? Então a gente está numa mesma linha de pensamento, né? De raciocínio. Mas então esse conhecimento ele é fundamental para que você faça tomada de consciência. Tomada de consciência é sempre o primeiro passo, né? Eu já vi muita gente falar assim: não, o primeiro passo é fazer, você tem que fazer, você tem que sair do lugar, você tem que fazer, você tem que fazer. Mas assim, a gente precisa fazer sim, né? Mas a gente precisa fazer com consciência. Então, essa tomada de consciência é muito importante. Para onde eu vou seguir, né? Em que direção eu vou? Que nem a Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela chegava lá né? Naquela bifurcação lá que tinha vários Que ela caminhos. perguntava pro gato. Exatamente. Ela perguntava... Gente, gravei um vídeo essa semana falando disso. A gente está muito na mesma vibração, Dani. Gravei um vídeo esta semana falando disso. A Cibele pode te confirmar. Que a Alice pergunta pro gato, qual caminho eu tomo? Ele fala, qual você quer? E ela fala, não sei. Ele fala, qualquer caminho serve para quem não sabe onde quer chegar. Gente, tudo a ver. A gente falou sobre isso essa semana. Aí a gente escolhe os políticos para levar a gente por um caminho, a gente escolhe as pessoas, os coaches, as pessoas que a gente deve se espelhar em algumas pessoas, mas a gente não pode deixar com que elas escrevam a nossa história, né? A nossa história é nossa, né? Exatamente. Você tocou num ponto super importante agora. O que acontece? Como as pessoas estão muito desempoderadas, elas ficam esperando, né? O governo, né? Os nossos líderes, elas ficam esperando. Gente, o que vai acontecer? Então, assim, a gente delega o nosso poder para essas pessoas, porque eles são os nossos líderes, na verdade. Só que não, a gente tem o poder. Nós temos o poder de escolha. Então, quando a gente para e a gente entende que o mercado é um só para todo mundo. E por que tem gente que está ganhando dinheiro na pandemia? E tem gente que está fechando as portas. Aí tem gente que fala assim, mas o tipo de negócio é diferente, porque o tipo não sei o quê. Gente, não tem isso. Não tem isso. Então, assim, é você se reinventar, é você realmente colocar o seu poder criativo em ação, é você buscar alternativas, é você... E o que te traz isso? É justamente essa expansão da consciência, né? Que é justamente quando você tem o conhecimento e aí você coloca ele em prática. Então, conhecimento e prática, aí você, né? Porque não adianta só o conhecimento também. O conhecimento é o primeiro passo, primeiro de todos, né? Você saber aonde você está, você ter o conhecimento e falar, caramba, quanta merda eu fiz, eu preciso consertar isso, preciso botar isso em ordem, preciso arrumar isso aqui, preciso não sei o quê. Beleza, mas daqui para frente é outra história, né? E aí, daqui para frente, eu vou colocar em prática todo esse conhecimento que eu adquiri. Sabendo que eu que crio a minha realidade. Eu, na posição de observador, na minha posição de percepção, na posição de observador, com uma percepção consciente, eu crio a minha realidade de forma consciente. Porque o que acontece, Jane? A gente está criando a nossa realidade o tempo inteiro. A gente cria de forma consciente, inconsciente, por ação ou omissão. Então, eu tenho um mestre maravilhoso que eu amo, o Joe Dispenza, que ele é um treinador americano, e ele fala o seguinte, um aluno dele chegou para ele e falou assim, eu não criei esse acidente, eu sofri um acidente horrível e eu não criei esse acidente. Eu não estava pensando em acidente, eu não estava com acidente na minha mente, eu não criei esse acidente. Aí ele falou assim, você criou. Se você não criou o acidente por ação, você criou por omissão. Porque quando você deixa de criar algo e você né, tanto faz, né, vamos, é aquele negócio, né, o que Deus quiser, né? Quando você deixa de criar, você cai no campo da aleatoriedade. E aí, esse campo da aleatoriedade, você vai colapsar aquilo que você está vibrando. Se você está vibrando no medo, na escassez, na angústia, né, no acidente, mas de forma até inconsciente, você vai atrair o quê? O acidente. Então, eu acho ótimo essa frase que ele fala, você criou por não criar. Então, a partir do momento que você não coloca o seu poder de criação, o seu poder de manifestação de forma consciente, de alguma forma, aquilo vai se manifestar na sua vida através do seu inconsciente. E sabe-se lá o que tem no nosso inconsciente, né? Porque muitas crenças que a gente nem imagina.
coisas que a gente, né, traumas que a gente sofreu, coisas que a gente sofreu na nossa infância, ou na nossa adolescência, ou até na fase adulta da vida, e que estão lá guardadinhas e que a gente não tem consciência. E aí, muitas coisas que acontecem na nossa vida, na nossa realidade, a gente fala, caramba, por que isso não dá certo, meu Deus? Eu já tentei várias vezes, não dá certo. Agora, se você ficar olhando para fora, você não vai conseguir achar a solução. Você precisa olhar para dentro. E aí, dentro, você vai analisar o que é que você acredita, o que está lá no seu sistema de crenças, vibrando lá e definindo, porque o nosso inconsciente ele define 95% da nossa realidade. Então, por mais que você esteja criando, né, de forma consciente com seus 5%, o que tiver lá dentro do seu inconsciente, que são 95%, não tem como concorrer, entendeu? Se for contrário àquilo que você está criando, não tem como. Então, você precisa visitar esse seu sistema de crenças e ver. Então, esse caminho que eu falei. É o conhecimento, né? Você fazer a tomada de consciência, você adquirir o conhecimento, começar a colocar isso em prática e também fazer essa análise do seu sistema de crença, para você ver o que está vibrando ali naquele sistema de crença que está fazendo com que a sua realidade seja do jeito que ela está hoje. Né? Então, você olha, você tem que perceber a sua realidade e, para isso, você precisa estar nessa posição do observador. Né? Enquanto você estiver girando lá, né, junto do programa, o programa estiver tragando você, né, estiver te consumindo, sua energia. O que é o programa? Né? Quando eu falo assim, entrar no programa, estar dentro do programa. É justamente quando você se deixa levar pelas suas emoções. Né? Quando você não consegue fazer uma análise mais equilibrada, mais consciente da situação. Então, você se deixa. Então, você tem um conflito e aí você mergulha no conflito. Ao invés de você, peraí, tem um conflito, deixa eu sair daqui, deixa eu tomar uma certa distância, deixa eu olhar o conflito de longe, vamos ver o que eu posso fazer, né? Como é que eu posso agir. Quantas possibilidades eu tenho? Infinitas, infinitas. Então, eu vou fazer, né? Vou buscar ali, vou ampliar minha visão. O que eu posso tomar de decisão disso? O que eu posso fazer de escolha em relação a isso? Aí sim, eu estou me colocando na posição do observador e aí eu vou tomar uma atitude que está fora do programa, né? Porque quando você entra no programa, quando você é levado pelas emoções, acabou, né? Quando você vê, isso já foi e o prejuízo já foi feito, né? Então, você precisa realmente estar nessa posição de forma consciente, né? E fazer E essa é uma visão que o empreendedor ele precisa ter muito clara, né? Esse discernimento. Porque quando o empreendedor se deixa levar por um problema que está acontecendo, por exemplo, a pandemia, que é um problema igual para todos, independente, né? Atingiu todo mundo, pobre, rico, preto, branco, ateu, religioso, atingiu todo mundo por igual. Lógico que umas pessoas sofreram mais, que são linhas de frente, outras sofreram menos, né? Mas, enfim, ela atingiu todo mundo. Então, quando o empreendedor ele está dentro do problema e ele fala, vou esperar a pandemia passar para tomar alguma atitude, ele não tem essa visão observadora que é definir alguma coisa que faça ele sair desse problema, né? Exatamente. E também tem uma questão também, Jane, que é muito importante. A nossa vibração, né? Nós somos seres vibráteis, né? Existe uma lei universal que é a lei da vibração. Tudo vibra. Tudo no universo vibra, inclusive nós. Então, nós somos por energia e nós vibramos, né? Sabe? Né? Vibração, quando você fala de vibração, eu lembro desse movimento aqui, né? Então, do som, né? Do barulho do som. Exatamente. E assim, essa vibração, ela tem uma qualidade. Sempre essa vibração vai ter uma qualidade. Não vai ser uma vibração, uma vibração igual para todo mundo. Não é. É uma vibração que ela tem várias qualidades. E essa escala de David Hawkins, ela demonstra bem isso, né? Então, assim, o empresário que está vibrando no medo, na insegurança, a vibração dele é baixa. Quando a sua vibração é baixa, você não tem, né? Você não tem aquela força, você não tem aquela coragem. Quando a gente está no medo, vibrando no medo, a gente não consegue nem raciocinar direito, porque a gente só tem o foco para aquilo que faz a gente ficar com medo, né? Então, esse empresário, muitas vezes, ele fica paralisado, né? Ele fica engessado, assim, fica, caramba, eu não sei o que fazer porque é pandemia. Então, ele fica com aquele foco, pandemia, quarentena, tudo fechado. E aí, ele não sai disso, que é justamente, também acaba sendo um programa, né? Você mergulha lá no programa e você não consegue, que é
justamente também conectado com as suas crenças, né? O que você acredita. Crise, acabou. Vou fechar as portas. Não tem como mais, né? Então, assim, você não consegue ampliar essa visão. E aí, essa vibração que você está vibrando, ela vai influenciar na sua realidade, né? Agora, aquele empresário que está vibrando na gratidão, que está vibrando na alegria, no otimismo, na motivação, aquele empresário que está assim, caramba. Porque é o seguinte, as pessoas que estão vibrando nessas altas frequências vibracionais, pode até parecer piada, mas é verdade. Essas pessoas, elas gostam de desafios. Elas gostam de desafios, elas gostam de se sentir desafiadas, elas gostam de sair do lugar comum, elas gostam de aprender coisas novas. São os trevos raros. Exatamente, porque são pessoas altamente criativas. Mas aí você falou, você fez um comentário aí muito interessante, que eu vou te falar uma coisa. Você falou trevos raros, né? São raros porque a maioria das pessoas estão vibrando numa baixa frequência. Mas você sabe qual que é o estado natural e legítimo do nosso ser? São as altas frequências vibracionais. Porque nós somos seres divinos. Somos seres que têm uma luz dentro de nós, né? Mesmo que essa luz esteja perdida lá no fim do túnel, existe essa luz, que é uma luz, isso não tem nada a ver com religião, tá, gente? Não tem nada a ver com religiosidade. É uma luz, é esse brilho, né? É justamente essa centelha divina, né? O Couto fala muito disso. O meu coordenador do mestrado, Amit, ele chama de eu superior, né? Então a gente tem essa energia. E essas vibrações de alta frequência, elas são a nossa condição natural e legítima de ser. E aí você me pergunta, Dani, mas como é que isso é possível se tem um monte de gente ansiosa, se tem um monte de gente depressiva no mundo? Justamente porque essas pessoas se desconectaram desse estado legítimo de ser. Porque o nosso estado legítimo de ser nós nascemos para a prosperidade quântica. Nós fomos concebidos e nascemos para a prosperidade. Então, se você não está vibrando na prosperidade, se a sua vida não é próspera, se você não está todo dia vendo a sua vida como um verdadeiro milagre de Deus, uma coisa maravilhosa, um presente divino todos os dias, se isso não está acontecendo na sua vida, tem algo de errado, de muito errado, e você está totalmente desalinhado desse estado natural e legítimo de ser, que é vibrar nessas altas frequências. Então, a gente precisa fazer esse caminho de volta, né? Retornar ao nosso estado legítimo, retornar a esse estado puro de ser, que é o nosso estado divino. Né? Nós somos seres divinos. Antes de sermos humanos, somos seres espirituais divinos, né? Então, como você chama? Os trevos raros. Os trevos raros. Então, os trevos raros, eles estão vibrando no seu estado legítimo de ser. E todos deveriam estar, né? Todos deveríamos estar, mas nem todos estão. E aí o nosso movimento é justamente através do ativismo quântico, levar a física quântica para que essas pessoas tenham esse conhecimento e elas possam começar a entender que elas são as criadoras da própria realidade e que elas têm o poder de transformar a própria vida, né? Então, assim, não esperar o governo, não esperar o prefeito, né? Não esperar o STF, não esperar nada disso. É você realmente criar a sua realidade da melhor forma possível, em que você possa elevar esse estado vibracional para essas altas frequências, chegar nessas altas frequências, fazer uma conexão com as energias arquetípicas. O que são as energias arquetípicas? São as energias primordiais do universo. São as energias que foram criadas no momento em que o universo estava sendo concebido. Essas energias foram criadas justamente para alimentar esse universo. Então, são energias que a gente tem que estar constantemente se conectando, se alimentando delas, que é o amor, a verdade, a justiça, a abundância, o poder, né? O poder como uma energia para empoderar, não para ai, me fugiu a palavra agora. Não para dominar, né? O poder não como dominação, mas o poder para empoderar as pessoas, né? Então, a beleza, a bondade. Então, todas essas energias arquetípicas, né? Elas estão presentes nessas frequências. Você, a partir do momento que você acessa essas frequências, essas energias arquetípicas, elas vão
elas vão cada vez mais se manifestando em você e justamente essas energias que vão fazer com que você atinja um nível de felicidade, de plenitude, que é o que todos nós buscamos, né? Mas de uma forma sustentável, de uma forma em que você, através dessa conexão com essas energias que você faz através do seu universo interno, né? Não é na balada, não é no restaurante, no barzinho, não. É realmente nesse mergulho que você faz em si mesmo, né? Você se conecta com essas energias e nessa conexão você realmente pode ingressar numa jornada de autorrealização, que é justamente essa prosperidade quântica, que é quando você expande essa prosperidade para todas as áreas da sua vida, fazendo vibrar, né, todas essas frequências elevadas em todas as áreas da sua vida. Só que a prosperidade quântica é tão maravilhosa que ela não fica nesse sistema, no seu sistema, ela expande. Então, a prosperidade quântica ela diz respeito a você e ao seu papel enquanto ser integrante do planeta. Então, você expande essa prosperidade para as pessoas, né, ajudando, apoiando, né, sempre fazendo, procurando fazer algo também que esteja em ressonância com essas energias arquetípicas da bondade, o amor, né, a verdade, a justiça. Então, você vai estar sempre buscando isso de uma forma pura e não como a gente vê, né, todas essas energias estão sendo distorcidas pelo homem, né? Então, assim, fulano matou por amor. Então, assim, como assim matou por, né? Tipo, você fala, né? Aí sai uma decisão na justiça totalmente, assim, né? Que a gente também não entende por que aquilo aconteceu. Mas por quê? Porque essas energias, ao longo, né, dos séculos, dos anos, o homem foi distorcendo. Por quê? Por conta da ganância, por conta, né, do poder, né, da dominação, por conta disso tudo. E isso tudo vem justamente do ego, né? Justamente quando a gente sai dessa conexão com a nossa centelha divina, com o nosso eu superior, e a gente se volta para o ego, delegando o poder da nossa vida para o ego, né? E aí o ego ele não tem realmente ele não tem essa função, né? Para cocriar, para expandir, a função do ego é a identidade. Né? Identidade de você como Jeane, linda, maravilhosa, você veio deixar sua marca no mundo, né, sua assinatura, com tudo que você vai deixar de legado e tudo mais. Eu, Daniele Brito, então eu tenho uma assinatura, eu tenho uma identidade. O ego é isso, é a sua identidade e a proteção do seu corpo. Então são essas funções. É a identidade, você ser né, uma pessoa, você ter uma personalidade, né, uma identidade. Viver o seu propósito, né? Isso. Tem muito a ver com o propósito. Sim, na verdade, o ego, o propósito, ele está conectado com a sua centelha divina, com o seu eu superior. Sim. Né? E aí o ego, ele serve só para fazer essa distinção. Jeane, Daniele, Cibele, né? Tipo, a gente está de forma individualizada, mas somos parte do mesmo todo, né? Nós estamos todos conectados. Também aquela frase famosa, somos todos um, né? Que fala disso também. Então, a partir do momento que você entende também, na jornada do Alto Amor, a gente fala muito sobre isso, sobre esse lugar do ego, que é o eu pequeno, e esse lugar do eu superior, que é o eu superior, né? Então, assim, quando você entende o lugar de cada um dos dois, porque tem gente que fala assim, vamos matar o ego, vamos destruir o ego, vamos eliminar o ego. Só que, assim, o ego é você. Se você matar o ego, você vai morrer, entendeu? Então, não é matar o ego. É entender que o ego tem um lugar que compõe o seu ser. E esse lugar é o lugar do eu pequeno, que é justamente a sua identidade e é a proteção do seu corpo. O seu ego é o seu corpo, né? Só que tudo que vai se manifestar por esse corpo, por essa mente, né? Tudo que vai se manifestar de grandioso, de maravilhoso, de incrível, é a centelha divina que vai manifestar. E através dessa energia, dessa consciência una, essa consciência quântica, né? Que alguns chamam de Deus, outros chamam de Alá, outros chamam de... Enfim, do nome que quiser. Então, sempre essa consciência, ela que vai estar alimentando, né? Então, tudo de grandioso, de maravilhoso que você faz, é importante a gente ter essa consciência, né? Não foi o ego que fez, que manifestou. Foi justamente a centelha divina, o eu superior.
self quântico também, que o Amit Goswami chama, o self quântico, né? Então foi essa parte divina que manifestou isso, né? Então isso até ajuda a gente a manter o nosso poder humilde, quando a gente é elogiado, né? Porque tem muita gente que acaba caindo na vaidade, acaba caindo, nossa, eu sou o máximo, eu sou maravilhoso e tal. Então é bom a gente ter essa consciência. Tá, essa consciência una, essa consciência quântica, esse poder criador, criativo, ele passou através de mim e eu tive o privilégio de ser o canal de condução de toda essa maravilha, de tudo, né, de toda essa grandeza. Mas não é o ego que realiza, é essa centelha divina, esse eu superior, esse self quântico, né? Então, isso ajuda a gente a manter a nossa humildade também, né? Saber disso, entender esses lugares, né? Como é que funcionam esses lugares. Então, bom, já falei bastante. Mas é tão envolvente, a gente vai fazendo tanta analogia, tanta ligação com o mundo empreendedor, com o nosso movimento, que é despertar o trevo raro, que é conectar a pessoa com a sua verdade, né? Porque quando você fala isso, que a gente costuma dizer no nosso movimento, um dos nossos valores é fazer a pessoa assumir o papel de protagonista, pegar a caneta, literalmente escrever a sua história. Muitas pessoas podem participar da sua história como personagens, mas você é o único protagonista da sua história, né? Então, quando você vai falando sobre isso, a gente vai fazendo que às vezes as pessoas podem achar que é uma viagem, pode até ser uma viagem mesmo, não tem problema, mas de quanto tudo realmente tem uma vibração, né? É engraçado que quando a gente está com pessoas muito felizes, a gente fica feliz. Quando a gente está com uma pessoa que está muito triste, passando por um momento, a gente fica com a pessoa, fica triste com a pessoa, né? E como isso, que é totalmente pessoal, tem a ver com o lado profissional das pessoas, quando você diz, né, do empreendedor que sai ali do olho do furacão e começa a ser um observador para tentar resolver o problema. Porque se ele estiver só no olho do furacão, ele não vai ver as soluções, né? Não vai, quando porque ele vai ficar focado no problema. Isso! Quando todos nós deveríamos ser trevos raros e a gente tem que ter pessoas, líderes, que ajudem a gente a acreditar que a gente né? Que todo mundo, igual você falou, todo mundo tá aqui, mas uns, talvez pela ansiedade, pela depressão, pelas vibrações, por algum trauma de infância, como você falou, tá muito, muito aquém disso por uma escolha que a própria pessoa fez, né? Ou por falar assim, minha vida não é boa porque meus pais isso, porque meus avós isso, porque a cidade que eu nasci isso, né? É assim, você vai falando, eu vou tentando fazer uma analogia aqui, e como eu te falei hoje no telefone mais cedo, e eu vou ficando encantada. Eu nunca imaginei que eu teria tanto interesse por este assunto, porque quando a gente vê sobre a prosperidade quântica, a gente pensa, gente, que mundo é esse? Não é o mundo que eu vivo, né? Da pressão do dia a dia, da correria, do empreendedorismo, que a gente, aqui no Brasil, o empreendedor, ele mata um leão por dia, né? E o que você falou muito aí, que assim, a gente precisa usar o conhecimento com a prática, né? O empreendedor, ele vai na prática para depois conhecer. Por isso, às vezes, dá tão errado. Às vezes não, né? Por isso dá tão errado. Né? E aí vem os prejuízos, né? Aí vem aquela frustração, porque você investe tempo, dinheiro, energia, né? E aí você está contando, né? Nenhum empreendedor empreende falando assim, se não der errado, não sei o quê. Todo mundo está realmente focado, né? Em que aquilo vai dar certo e tudo mais. Aí quando não dá, e aí é o momento realmente que cai, eu acho que cai muita ficha para o empreendedor nessa hora, que ele fala assim, caramba, eu tinha que saber disso lá atrás. Caramba, isso! Eu não sabia disso, né? Então, mas não buscou o conhecimento, né? Como você disse. Exatamente. E aí entra para uma estatística, né? Porque aí você vai ler de cada 10 microempresas que abrem no Brasil, 7 fecham. Aí eu falo, eu sou uma das 7 que fechou, porque o governo não apoia, porque não há concorrência, porque isso, porque... E aí deixa de ser o personagem principal da sua história, né? Vai para outra vibração de novo, para de ser o observador. Gente, é muito mágico isso. Não sei se mágico é a palavra certa, mas é muito... tem muita conexão. De verdade, assim, eu estou encantada com esse mundo. Eu comecei a te assistir, né? Eu te falei isso. E vou ler mais sobre o assunto, porque foi uma curiosidade que foi despertada em mim, realmente. E que a gente precisa entender muito, porque você vai falando e a gente vai falando...
Gente, é mesmo. Na minha família tem uma pessoa ansiosa, realmente é isso. Ela pensa só no amanhã não vive o hoje. Né? A depressiva fala da época que perdeu a mãe. Eu tenho pessoas depressivas na minha família que falam: ah, eu não aceito a morte da minha mãe que aconteceu há 40 anos atrás. Não, Meu Deus. não que a pessoa precise aceitar sempre, mas que ela está amarrada a essa perda, né? Que não deixa ela ir para frente. É muito, assim, muito enriquecedor essa visão que você traz para a gente fazer essas analogias, sabe? E aí quando você fala, né, de a pessoa que ela tem esse apego, né? A minha mãe morreu há 40 anos atrás e eu não aceito, né? Então, assim, você vê literalmente assim, a pessoa mergulhada justamente no programa, né? Programa da não aceitação, né? E o nosso cérebro, ele tem algumas reações que você deve saber disso, 60, 70 mil pensamentos por dia e 90% desses pensamentos, eles se repetem. Eles se repetem. Se você não prestar atenção, se você não ficar ligado, se você não for para a posição do observador, se você não tiver consciente desses programas que estão rodando na sua mente, você vai repetindo, vai repetindo. Então, quantas pessoas, você deu alguns exemplos aí, eu já vi também vários, quantas pessoas vivem uma vida inteira, inclusive eu gravei um vídeo, ele vai ao ar em agosto. Esse vídeo fala: você vive ou você sobrevive, né? Então, assim, quando você está vibrando no medo, na angústia, no passado, né? Na depressão, na ansiedade, né? No futuro, né? Se você, todos esses estados vibracionais baixos, né? Você está mergulhado em algum desses programas, né? E aí você vive, às vezes, anos e anos e anos, às vezes uma vida inteira sobrevivendo, né? Você não vive, né? Ou supervive, como eu falo, né? Você vive ou supervive ou você sobrevive, né? Então você não vive, você sobrevive, você tem uma sobrevida, porque você não está vibrando no seu potencial mais elevado, que é o seu. E aí o que me deixa mais assim, que eu falo assim, meu Deus, as pessoas precisam saber disso, porque é o estado natural e legítimo de ser de todos nós. De todos nós. Ou seja, você não vai precisar, claro, dependendo de cada pessoa, de cada caso, você precisa, às vezes, passar por um processo mais profundo, você precisa curar feridas, você precisa curar traumas. De uma ajuda, né, profissional. Exatamente, precisa de uma ajuda e tudo, mas isso não é possível. A cura, ela sempre é possível. A cura, ela sempre é possível. Agora, a grande questão é: essa pessoa quer ser curada? Porque muitas pessoas, elas não querem ser curadas. Elas já estão tão mergulhadas em um determinado programa. E esse é o grande perigo, Jeane, que a gente tem que sempre estar muito atento a isso. Quanto mais um programa roda na nossa mente, mais aquilo vai fazendo parte, sabe de quê? Da nossa personalidade. E isso leva pessoas a se fazerem de vítima, né? A vitimização que a gente vê tanto, né? Sim, isso leva ao vitimismo, sim. Então, assim, o grande cuidado que a gente tem que ter com toda essa carga negativa, porque o nosso cérebro, ele é 5 vezes mais... As pessoas normais, o cérebro delas, ele é 5 vezes mais negativo que positivo. A Amit Goswami fala muito isso. O cérebro é 5 vezes mais negativo que positivo. Por quê? Por causa de tudo que a gente vê durante a nossa vida e a gente vai absorvendo, toda a manipulação que a gente sofre, né? A mídia. A mídia, a alimentação, né? Essa alimentação horrorosa, industrializada, que faz cair a nossa vibração, isso já foi comprovado cientificamente, né? A pessoa que come muito açúcar, né? Toda essa comida industrializada, ela vai fazendo a sua frequência baixar. Né? Ao passo Acho que é por isso que minha vibração é lá em cima, porque eu não como açúcar, eu não gosto do gosto doce, viu? Tem a ver. Eu tô falando aqui para a pessoa que tá do meu lado, que adora açúcar aqui, ó, que tá do meu lado. Não pode exagerar, né? Eu acho que de vez em quando, não tem problema. Agora, se você come todo dia, né? Aquele negocinho Cheetos, biscoitos, biscoitinhos recheados, industrializados, essas coisas, tudo é um veneno, né? E isso vai fazendo a sua vibração energética cair. Então, a gente tem que estar muito atento a tudo isso. A gente tem que estar atento ao nosso corpo, ao nosso ambiente, ao tempo, né? Ao tempo. O tempo está passando. Às vezes, você está aí, quantos anos aí vibrando, né? Nessa mesma matriz de medo, de angústia, de ansiedade.
Então, assim, o tempo está passando, e aí quanto mais passa o tempo, quanto mais você vai rodando esse determinado programa destrutivo, negativo, mais isso vai impregnando na sua personalidade. Então, por exemplo, aconteceu uma coisa na vida da pessoa, e aí a pessoa, né, fica vibrando naquela situação. E aí você fala assim, o que aconteceu com fulano? Você, não, aconteceu uma situação uma semana, mas é porque ele está mal-humorado por conta disso e tal. Mas foi um acontecimento que teve e tal, mas tá de mau humor, né? A gente fala, né? A pessoa tá de mau humor quando acontece alguma coisa e tal, não sei o quê. Aí, aquela situação que aconteceu, passaram-se anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. E a pessoa está vibrando lá 40 anos atrás, o que aconteceu lá em 40 anos atrás. Aí, quando alguém não conhece, né? E aí conhece naquele dia, e aí fala assim, nossa, mas o que aconteceu, né? Com ele tão mal-humorado, não sei o quê. Não, ele é assim mesmo. Ele é assim, é o jeito dele. Ele é assim. Já viu isso? Já viu isso? A gente já presenciou situações como essa, né? Então, assim, nossa, fulano... Não, mas ele é assim. Ou seja, ele é assim. Ou seja, aquilo entrou na personalidade. Ele não está assim, ele é, né? Exatamente. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, né? Com essa vibração negativa, com essa repetição de padrões, entendeu? E as pessoas, elas mergulham tanto nisso, tanto, que elas passam a se tornar isso, e elas acham isso normal. Acham isso normal. E me aceitem do jeito que eu sou, né? Se não gosta de mim, o problema é seu, não é meu. Exatamente. Tipo assim, conheço algumas pessoas assim. E aí essas pessoas, né, com a frequência muito baixa, né, com essa densidade, com essa coisa, quando elas encontram uma pessoa feliz, pra cima, né, a pessoa tá rindo e tá falando com aquela energia, porque a energia tá lá em cima, né, e a pessoa tá vibrando nessa energia. Incomoda essa pessoa. Incomoda. E ainda sai falando que a pessoa quer chamar atenção, que a pessoa isso, que a pessoa aquilo, né? Tá. Dani, desculpa te interromper, mas nosso assunto está tão bom, mas faltam 2 minutos para acabar a nossa live, e aí ela cai e a gente fica falando aqui. Então, assim, marcar outra, hein? Isso é bom, porque a gente já tem que marcar outra, porque fica com gostinho de quero mais. Verdade. Desculpa te interromper, mas que senão vai cair. Imagina, realmente. Eu te pedi isso, lembra que eu te pedi para você interromper? Mas eu também gosto, né? Eu me envolvo. Aí na hora que eu vejo, faltam 2 minutinhos. E aí eu queria agradecer muito, gratidão mesmo por você ter disponibilizado o seu tempo, estar aqui nos ensinando sobre esse universo que me encantou mesmo, assim, de verdade. Que eu acho que pode acrescentar, que eu tenho certeza que pode acrescentar muito no dia a dia de um empreendedor, em tomada de decisão, de ser esse observador, sabe? Para resolver melhor os conflitos, né, dentro de uma empresa. Então, assim, gratidão, conte comigo, com o meu movimento. Eu vi que você falou o tempo inteiro, caramba, pode falar caralho, tá? Porque caralho não é palavrão. Liberte-se, pode falar. Inclusive, quando a gente fala caralho, sai um peso das nossas costas. E super te convido, você e seus seguidores, a vir conhecer melhor o nosso movimento. Vou deixar um recadinho depois para os meus seguidores conhecer melhor o seu movimento. E é isso, se quiser se despedir do pessoal, a gente tem 1 minuto e 40 segundos, acabou a contagem regressiva da minha vida. Então, eu quero primeiro te agradecer infinitamente, né, por esse convite, por esse momento. Foi muito especial, muito mesmo. Se ficou alguma dúvida, né, que aquela parte da física quântica, do experimento da dupla fenda, realmente, assim, primeiro contato, né, às vezes a pessoa fala assim, caramba, você é muito doido. Mas, assim, se quem tiver alguma dúvida, né, se depois você quiser me passar, queria agradecer a presença de todos, dizer que realmente é como você falou, Jeane, é uma coisa mágica mesmo, você compreender a física quântica e tudo que a física quântica pode fazer, né, pela nossa vida e pelo mundo, né? Eu acredito, eu falei isso hoje numa reunião, falei assim, gente, é a física quântica que vai salvar o mundo, né? Porque a física quântica nada mais é do que a espiritualidade comprovada em forma de ciência, né? Então, tudo aquilo que ninguém acreditava, a física quântica está comprovando cientificamente. Eu fico toda arrepiada quando eu falo isso. Isso então, é forte, né? A espiritualidade comprovada em forma de ciência. Parece 2 mundos que não se conversam, né? Exatamente, mas a física quântica é justamente a junção desses 2 universos. Muito, né? Legal. Então a gente pode marcar outros encontros, porque tem muito assunto, tem muita coisa. E gratidão infinita a presença de todos, a você, a Deus, a consciência una, né?
por essa reunião, por esse momento tão especial. A todos nós. Dani, se surgir alguma dúvida, eu te mando no seu WhatsApp ou no seu direct. Um beijo, gratidão. Foi ótimo te conhecer um pouquinho mais, tá esse tempinho com você. 5 segundos a gente vai cair. Muito, 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 muito obrigada. Gratidão. Beijo. Até a próxima.